Olá, sou o Dr. Hans, sou especialista em endoscopia bariátrica e hoje iremos falar sobre gastroplastia endoscópica ou redução do estômago por endoscopia para podermos perder peso. Muito bem, gastroplastia endoscópica é um método revolucionário que surgiu faz uns 6, 7 anos para podermos ter alguma coisa menos agressiva para termos uma perda de peso em obesidade leve a moderada, onde se entra com o aparelho de endoscopia no estômago e se costura o estômago por dentro, sem cortes na barriga, sem anastomoses, se fechando o estômago, reduzindo o seu volume em torno de 70% a 80%, tendo com isso um efeito de longo prazo, sem a agressão que temos numa cirurgia bariátrica tradicional. A gastroplastia endoscópica, ou redução do estômago por endoscopia, se propõe a uma perda de peso em torno de 20% a 25%. Portanto, o paciente ideal para isso não é um paciente com obesidade severa, e sim um paciente com obesidade leve a moderada. Muito bem. E qual que é o paciente que se encaixa na gastroplastia endoscópica? Temos dois grandes grupos. O primeiro é o paciente com obesidade leve a moderada, que tem a sua ambição em torno de perder 20% do seu peso total. E o segundo grupo de pacientes é o paciente que já fez cirurgia bariátrica tradicional, teve um reganho de peso, teve uma dilatação da sua anastomose do seu estômago, e aí com isso a gastroplastia endoscópica vai fazer a recalibragem desse estômago dilatado e ele vai voltar a ter a perda de peso que ele tanto ambicionava ter. Muito bem, e quanto aos riscos e complicações da gastroplastia endoscópica? É um grande ponto positivo da gastroplastia, é bastante segura. As complicações são de menor porte, podemos ter cólicas e dores no pós-operatório, que não é comum, a recuperação é bem fácil. Um pequeno percentual pode ter algum sangramento que podemos controlar até por endoscopia ou até com os pontos que são dados, mas normalmente o grande trunfo desse método é a segurança que ele oferece para o paciente. Tanto é que o paciente tem alta no mesmo dia ao domicílio, tá? E pode voltar às suas atividades do cotidiano após 2, 3 dias. Muito bem, como é feita a gastroplastia endoscópica? Se descobriu uma maquininha de costura que acopla na ponta do aparelho e com ela se entra dentro do estômago e se costura circularmente o estômago, fechando o seu diâmetro, fazendo que fique um pequeno túnel. Esses pontos são dados com fio permanente, do final do estômago até o início, diminuindo o seu volume em torno de 70%. E quanto tempo dura a gastroplastia endoscópica? Muito bem, o método por si próprio, de costurar o estômago por dentro, a gente faz uma sutura do final do estômago até o início, com essa redução de 80%, dura em torno de 1 hora, 1 hora e 15. Mas o paciente, habitualmente, chega aqui em Blumenau de manhã, no período da manhã, às 10 horas, para consultar com o anestesista, interna no hospital em torno do meio-dia, faz o procedimento no início da tarde, e no final da tarde, início da noite, já tem alta ao seu domicílio, mas o procedimento por si próprio dura em torno de 60 minutos, um pouquinho mais. E a dieta após a gastroplastia endoscópica? Após o procedimento, o paciente terá em torno de 15, 17 dias de dieta líquida, para adequada cicatrização do estômago para ele ficar bem fechado no longo prazo. Após esses 15, 17 dias, entrará em cena uma parte fundamental, que é a Renata, nossa nutricionista, para a reeducação dos hábitos alimentares, quando terá um novo normal, com bem menos quantidade e também mais qualidade na sua alimentação, para atingir os objetivos de perder peso com saúde e de longo prazo. Após a realização da gastroplastia endoscópica, a perda de peso é progressiva até em torno de 6 meses, quando atinge um platô de perda dentro do peso ideal do paciente. Claro que a nutricionista é fundamental para uma reeducação alimentar. E com a reeducação alimentar e atividades físicas, o objetivo é que o método seja de longo prazo para termos uma persistência dessa perda de peso.